Olá, sejam bem-vindos à aula de revisão para a AV1. Destaquei aqui para vocês alguns aspectos fundamentais que vocês estudaram ao longo dessas 5 primeiras aulas. Primeira questão que eu destaquei logo foi o conceito de escola de regulação francesa, né? A gente está partindo no curso de educação profissional de que é a escola de regulação francesa, aquela corrente teórica que melhor explica e melhor interpreta todo o processo de reestruturação produtiva. Essa escola de regulação francesa tem 2 conceitos centrais. O primeiro conceito é o conceito de regime de acumulação. Essa ideia, né, é a ideia central da escola de regulação francesa, que vai compreender como se dá todo o processo de acumulação capitalista. E vai mostrar que no capitalismo esse processo está sempre assentado sobre o processo de organização do trabalho e de uso de técnicas que vão constituir um paradigma tecnológico. Então, a ideia central é que, no capitalismo, se constituem ao longo da história diferentes regimes de acumulação, ou seja, o capital se acumula assentado num paradigma tecnológico, no modo de organização do trabalho, no modo de organização da produção, que é eficaz para acumular o capital durante esse processo. E mais ainda, que esse regime de acumulação está relacionado a um modo de regulação. O que quer dizer um modo de regulação? Está relacionado a uma forma estatal, a uma forma de regulação política que permite ou que favorece esse processo de acumulação. Então, são mecanismos superestruturais, jurídicos, políticos, que configuram um modo de acumular. Então, para o capital acumular, segundo a Escola de Regulação Francesa, você precisa de um paradigma tecnológico que funcione, né, para esse processo, e precisa de um Estado, de uma organização política estatal, que vá regular também esse processo de acumulação. Segundo a Escola de Regulação Francesa, as transformações que o capitalismo da atualidade vem enfrentando, elas são fruto da passagem, da crise, né, do sistema, do regime de acumulação fordista, que está ancorado no paradigma taylorista-fordista, ou seja, está ancorado numa organização do trabalho da produção centrada nos conceitos do taylorismo, centrada nos conceitos do fordismo, e está permeada, regulada pelo estado de bem-estar social, ou welfare state, né, que é o estado de bem-estar social em inglês, né, essa palavra em inglês. Então, o que esse conjunto de características, né, esse regime de acumulação e esse modo de regulação do welfare foi fundamental para, durante 30 anos que se seguiram a Segunda Guerra Mundial, garantir um período de equilíbrio que a gente denominou de anos dourados ou era de ouro da economia, nos quais, né, esses anos dourados, tudo que era produzido era consumido, havendo um equilíbrio entre a produção e o consumo, permitindo que o capitalismo tivesse livre de crises ao longo desses anos todos, desses 30 anos. Como que ocorria o regime de acumulação fordista, né? Ele estava centrado num consumo de massas, numa produção de massas, numa economia de escala, quer dizer, o capital ganhava quanto mais ele produzia, e ele estava associado a um marco institucional, que é o estado de bem-estar social, né? É o modo de regulação, era o estado de bem-estar social, que ele exercia amplos sistemas de seguridade social e atendia diversas demandas sociais, né? O processo de acumulação capitalista estava assentado no fordismo, era esse o paradigma, né? Que é o fordismo? É um modo de organização da produção e do trabalho e um estilo de gestão do trabalho, né? Então, configurando um paradigma. Esse paradigma vai se caracterizar pela grande empresa, pela estrutura oligopólica. Então, lembrados o que é oligopólio? Oligopólio é quando a gente tem poucos
produtores de um determinado bem ou serviço. Então, a estrutura do capitalismo, nesse momento, a gente denomina de monopolista, capitalismo monopolista ou oligopolista. Então, no momento do Fordismo, do regime de acumulação fordista, a gente convivia na etapa monopolista do capitalismo. O capital estava concentrado em poucas mãos, né? A produção era em massa, né? Com grandes unidades produtivas e incorporação de enorme contingente de trabalhadores. Então, o regime de acumulação fordista estava montado nesse conjunto de características. Como é que funcionava o paradigma taylorista-fordista que permitia esse processo de acumulação? Ele se caracterizava, primeiro, por uma separação entre concepção e execução. Essa concepção vem de Taylor, né? Taylor que trouxe essa característica, que depois foi ampliada por Ford, né? Retomada por Ford na fábricas Ford e foi retomada por esse. O trabalhador executa parcelas de trabalho cada vez mais fragmentadas, enquanto o trabalho é concebido, pensado na gerência de forma sistêmica, né? A concepção, portanto, está fora, né, que é o trabalho qualitativo, né, o trabalho que tem dos gerentes, dos engenheiros, está fora da linha de produção, enquanto na execução do trabalho, quem realiza a execução é um trabalhador completamente desqualificado, trabalhador que executa parcelas desse trabalho, né? Existe o controle, a disciplina fabril, que vai eliminar toda a autonomia, vai tentar eliminar a ociosidade, os tempos mortos, acelerando os processos da esteira, né? Acelerando, fazendo com que o trabalhador se submeta às necessidades e ao ritmo de produção e ao nível de produtividade desejado pelo capital. Então, são lotes de produtos padronizados, são características do Fordismo, produtos iguais, geladeiras brancas, automóveis pretos, né? Em sequência, o capital vai produzindo grandes lotes de produtos completamente padronizados. Um consumo de massa, máquinas rígidas. O que significam máquinas rígidas? Máquinas completamente de base metal-mecânica, onde aquela linha de montagem rigidamente só produz ao final daquela linha um tipo de produto, né? Velocidade da esteira controlada e mecanização, né? E produção em larga escala. Esse paradigma taylorista-fordista, que permitia o regime de acumulação fordista, foi regulado pelo Estado de Bem-Estar Social. Ele supunha esse regulador, aliás, esse é o papel do Estado capitalista, permitir o processo de acumulação capitalista, fazer com que a sociedade permaneça acumulando, né? Permaneça no interior do capitalismo, que não seja colocado em risco o capital. E esse estado de bem-estar social, como eu disse a vocês, a imagem que eu fiz, vou repetir a vocês, é a imagem da balança, do fiel da balança. Ele era um estado que articulava, de um lado atendia os interesses do capital, de outro lado entendia os interesses da classe trabalhadora, fazendo com que, né, equilibrando e regulando esse processo de acumulação. O que significa colocar de um lado o capital? Do lado do capital, isso significa que ele dá subsídios, fornece incentivos, corta alguns impostos para baratear os preços, né, favorecendo o processo produtivo. Por outro lado, também do lado do capital, o Estado vai dar alguns benefícios. Em que sentido? Constrói usinas, portos, aeroportos, usinas hidrelétricas, né? A Petrobras, no caso brasileiro, Furnas, Itaipu, tentando favorecendo, né, todo o processo produtivo. Por outro lado, esse Estado também vai equilibrar e regular o consumo da classe trabalhadora, desenvolvendo um conjunto de políticas sociais voltadas para favorecer esse consumo. Que políticas são essas? Políticas de toda a natureza, né? Políticas de educação, saúde, habitação, mas, sobretudo, né, políticas que permitam à classe trabalhadora
ampliar suas possibilidades de consumo. Exemplo, a Previdência Social, né? O trabalhador mesmo desempregado recebe o seguro e continua consumindo. A mulher mesmo amamentando recebe-se auxílio maternidade e pode continuar consumindo. O seguro-desemprego, enfim, um conjunto de políticas, mesmo de educação, de saúde, o trabalhador não tem que desempenhar ou desembolsar algum dinheiro para poder pagar a escola dos seus filhos, a saúde dos seus filhos. Não estou discutindo aqui a qualidade do serviço oferecido. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: através desse equilíbrio, dessa regulação do consumo, dessa regulação do capital, né, da produção, o estado de bem-estar social conseguiu manter em equilíbrio o capitalismo, evitando superprodução, evitando lucros baixos e fazendo com que aquela produção em massa do Fordismo tivesse um consumo em massa nesse momento. Então, isso gerou esse bem-sucedido período, né, de 30 anos no capitalismo. De alguma forma, o que é importante destacar é que exatamente esses benefícios do estado de bem-estar social que fizeram com que se legitimassem os sindicatos, apoiassem o governo e legitimassem esse formato estatal, esse modelo. Entretanto, esse processo entra em crise nos anos 70, chamada crise dos anos 70, e quando o capital financeiro passa a comandar o sistema, né? Esse período entra em esgotamento, essa acumulação fordista entra em esgotamento e acontece uma nova fase, um novo regime de acumulação, que a gente chama de regime de acumulação flexível, vai se construindo e se configurando no interior do capitalismo e vai sendo necessário um novo modo de regulação, né? Que é chamado, que é o Estado neoliberal, ou Estado mínimo, que foi se configurando a partir das críticas que os próprios neoliberais fizeram ao Estado de bem-estar social. O Estado de bem-estar social foi visto como o responsável pela crise, né? De acordo com os neoliberais que assumiram o poder no mundo inteiro, a ideia que eles passam é que essa crise dos anos 70 teve como grande vilão, grande culpado, o Estado de bem-estar social, né? O modo de regulação do welfare, devendo, portanto, ser substituído. Os neoliberais criticavam o Estado de bem-estar social e acreditavam que para que houvesse um mecanismo, houvesse um aquecimento, um reaquecimento da economia e que se saísse da crise, eles queriam que, né, combatiam os mecanismos de intervenção estatal. Então diziam, o Estado de bem-estar social é o culpado porque intervém demais, porque protege demais, porque garante à classe trabalhadora uma série de benefícios, tem gastos sociais elevados e, mais ainda, é preciso, segundo os neoliberais, cruzar os braços e deixar o capital, né, deixar o capital se movimentar livremente, eliminando as políticas protecionista e deixando os mercados à concorrência. Os neoliberais defendem o aumento da concorrência, aumento da competitividade e, sobretudo, a flexibilização das relações trabalhistas. Então, a tutela aos trabalhadores, a essa busca, nada disso é desejado pelos neoliberais. Os governos centrais, do capitalismo central, desenvolvem políticas de ajuste econômico, de ajustamento econômico, sobretudo voltadas para os países periféricos, né? Então, esse ajuste vai recomendar para todos os países a desregulamentação da economia, que o Estado de bem-estar social fazia, né? Era uma economia completamente controlada e regulamentada, a privatização das empresas estatais, a reforma do Estado e a redução dos gastos sociais e a supremacia do mercado. Na verdade, isso aqui a gente muitas vezes denomina de cartilha neoliberal, né? Exatamente eram essas as recomendações do neoliberalismo. Evidentemente que o Estado neoliberal, se ele vai assumir, né, como uma nova etapa de regulação, ele vai desenvolver políticas sociais de um novo tipo. Que tipo de políticas sociais? Muito diferentes daquelas do Estado de bem-estar social, que eram políticas universais, voltadas para todos, que atendiam igualmente a todas as pessoas. Agora,
dentro do quadro do neoliberalismo, essas políticas passam a ser descentralizadas. O que significa isso, descentralizada? Significa políticas completamente voltadas para uma execução não necessariamente relacionada ao Estado. Mas, sim, o Estado passa a conceber a política, passa a pensar a política, mas ela vai ser executada pelas ONG, pela sociedade civil, pelas outras instituições. Políticas focadas. O que quer dizer políticas focadas? Focalizadas no público mais carente, no público diferenciado, como, por exemplo, mulheres, negros, chefes de família, minorias, de modo geral. E ainda, né, vão ser políticas voltadas, né, com caráter privado. Né? O Estado vai deixar de desempenhar uma série de políticas públicas que passam a assumir um caráter privado. Então, o caso da educação, por exemplo, essas três características foram bem específicas no caso da educação profissional. A gente vai ver depois, nas próximas aulas, como isso vai acontecer ao longo do processo. No caso das políticas sociais, a gente vê uma série de cortes, né? Elas não são mais para todos, como no bem-estar social. São políticas para os mais carentes. As políticas neoliberais acabam assumindo um caráter pontual, assistencialista e compensatório. No Brasil, por exemplo, vão surgir o restaurante popular, o Bolsa Família, o cheque cidadão. O Estado deixa de gastar apenas com todos, mas gasta apenas com alguns. Né? Não são mais políticas universais, né? Iguais para todos, mas a lógica que preside essas políticas é a lógica da equidade, dar mais a quem tem menos. Na verdade, isso estigmatiza o trabalhador que recebe essas políticas. No caso da educação profissional, isso aconteceu direto nos anos 90, né? O que nós vamos ver depois. Essas políticas de corte neoliberal, elas acabam ajudando e contribuindo para manter a sociedade desigual e legitimar essa desigualdade. Esse novo paradigma flexível, esse novo, né, que se substituiu o taylorismo fordista, ele tem três características básicas. Né? Ele é centrado, evidentemente, nas novas tecnologias, centrado na automação, na informatização, mas ele tem três características básicas: integração, flexibilidade e descentralização. As empresas passam a ser integradas, as máquinas passam a ser integradas num conjunto e numa totalidade, garantindo a diminuição da porosidade. Quer dizer, aquela diminuição da porosidade que era obtida pela esteira, pelo aumento da esteira, que diminuía os tempos mortos, agora vai ser alcançada pela integração de máquinas e equipamentos e pela flexibilização. Uma flexibilização que vai permitir uma variação de produtos, uma variação de lotes, né? O comando numérico vai permitir que se produza uma série de mercadorias rapidamente, diferenciando, né, em substituição àqueles equipamentos rígidos do fordismo. Descentralização também é uma característica, por quê? Porque as empresas também fazem cortes, diminuem de tamanho, relegando para terceiros outras funções que não a atividade fim da empresa. Exemplo, a cantina, a alimentação é terceirizada, a segurança é terceirizada, a limpeza é terceirizada, com isso realizando uma série de cortes no interior das organizações. O que acontece também é que a introdução desse programa de automação, né, e a busca da flexibilização viabiliza algumas mudanças no interior do processo produtivo. Uma maior integração entre as empresas, a gente vai ver empresas que são cada vez mais dependentes de outras, né, passam a fornecer apenas uma peça para outra, né, nesse processo de descentralização. A gente vai ter empresas que vão sendo satélites de algumas. Um maior vínculo com a demanda dos consumidores, isso porque com a flexibilização os consumidores podem atender ao desejo por variação de produtos, variação de mercadorias, é muito mais possível agora. Então você tem uma produção atrelada a esse perfil novo dos consumidores
estava enjoado de consumir, né, enjoado de consumir o mesmo tipo de produto. E mais ainda, uma outra característica é o desenvolvimento de setores de pesquisa e desenvolvimento, que é P&D, são setores de P&D, que são setores fundamentais nas empresas, porque são aqueles que vão lançar os produtos novos e que vão ampliar a competitividade, garantir lugar no mercado dessas empresas que saem na frente. O toyotismo é a principal referência desse novo paradigma, como a gente viu também, e ele traz as experiências da fábrica Toyota do Japão, cujas características centrais são diversidade e heterogeneidade de produção, produtos diferentes, variados, em lotes pequenos, né, atendendo a essa demanda mais sofisticada. Direcionamento dessa produção para a demanda, o estoque mínimo, agora com aquele sistema de luzes, o Kanban, aquele sistema de estoque, o just in time, o estoque passa a ser mínimo, né? Com a financiarização da economia, muito mais negócio está com capital circulando aplicado do que paralisado nos estoques, em grandes estoques, como existia no Fordismo. Terceirização da produção e faz com que o trabalhador agora não esteja mais organizado em linha, mas em células ou ilhas, realizando um trabalho de equipe, operando várias máquinas, realizando, né, muitas tarefas, configurando aquilo que a gente chama de polivalência ao operário. Bom, eu acho que com esses slides eu terminei de alguma forma a recordação do contexto que a gente apresentou nas aulas 1 e 2. E depois, nas aulas 3 e 4, a gente começou a discutir alguns critérios, alguns parâmetros básicos para analisar a educação profissional. O que a gente viu? A gente viu que, em relação às finalidades da educação, duas grandes concepções estão convivendo no interior da educação profissional da atualidade, né, para atender o trabalhador. A primeira visão delas diz o seguinte: a gente chama de civil democrática, é a visão herdeira lá da democracia, lá do século das luzes, que coloca a educação e que vê a educação a serviço do processo de formação do cidadão dentro do Estado democrático e com foco nas classes desprivilegiadas, uma educação focada em quem mais precisa. Então, a ideia de que, portanto, para aquelas pessoas que defendem os processos democráticos, emancipatórios, a finalidade da educação profissional deve ser a formação política, a formação da cidadania, a formação do sujeito para pensar, refletir e se emancipar. E mais ainda, para que ele possa atuar em todas as esferas da vida adulta, não apenas em esferas laborais, mas também familiares, humanas, né, onde o aluno e o profissional tem a sua autonomia valorizada, a sua capacidade de se autoeducar ao longo da vida completamente reconhecida. Essa concepção civil democrática, evidentemente, vai estar apoiada na democracia liberal e no pensamento marxista, no pensamento de esquerda. A gente tem ainda, em disputa com essa concepção, uma outra concepção que a gente denomina de produtivista, que é a concepção neoliberal, que está adequada e articulada ao pensamento liberal e às necessidades do capital. Ela, na verdade, essa visão vai defender que a educação profissional seja colocada a serviço do mercado, né? Ela defende a livre concorrência do mercado, inclusive no que diz respeito aos serviços educacionais, né? Então, a ideia é que a educação vai ser um mecanismo vista, né, como um mecanismo fundamental para o ingresso dos indivíduos no mercado de trabalho. O objetivo e a finalidade da educação profissional, de acordo com os interesses do capital, é preparar para o trabalho, é preparar para o mercado, né? Essa ideia é a ideia central do pensamento do capital, né? Não é que ela descarte outros propósitos educacionais, quer dizer, não é que não vai formar para a cidadania, não, mas é que ela hipervaloriza e subordina as demais dimensões à dimensão preparatória para o mercado de trabalho. A concepção produtivista, né? A concepção produtivista enfatiza que a educação deve ser vista como instrução e desenvolvimento de habilidades
para que o trabalhador se integre no mercado de trabalho da forma melhor possível, da forma mais vantajosa possível. Essa visão produtivista, né, a visão está atrelada ao capital, e ela que tem fundamentado todas as políticas públicas de educação profissional a partir dos anos 90, como a gente vai ver também. Essa é a ideia, ao longo dos anos 90, que a educação profissional tem que ser posta a serviço da empregabilidade, de um aumento da empregabilidade do trabalhador. O objetivo da educação profissional é tornar o trabalhador mais empregável. A ideia é que ele tenha mais chances de lutar pelo acesso e pela permanência no mercado de trabalho. Então, a ideia é que a educação profissional, garantindo profissionais mais qualificados, ampliando a empregabilidade desses sujeitos, fará com que eles tenham condições de melhor se inserirem no mercado de trabalho. Esse conceito de empregabilidade e essa visão, né, produtivista da educação profissional tem sido duramente criticada. E aqui eu trouxe a crítica de alguns autores. A primeira, né, a ideia de que atrelar a educação profissional às necessidades do mercado, às necessidades da empregabilidade, traz uma ideia errônea, que aliás errônea, mas completamente eficaz para o capital. Qual é a ideia que ela traz? A ideia que traz é a seguinte: olha, a mão de obra está desempregada porque ela não tem empregabilidade. A mão de obra está, né, existe uma inadequação da mão de obra da classe trabalhadora às novas exigências do setor produtivo agora dentro do paradigma flexível. Então, um pouco a ideia é a seguinte: ora, se você qualificar essa mão de obra, se você preparar ele para a empregabilidade, se você dotar ele, adequar esse trabalhador dos novos requisitos de produção, aí sim o desemprego terminará. Que, na verdade, né, essa equação é completamente ideológica. Por que é ideológica? Porque, basicamente, né, o desemprego não depende do trabalhador. E não depende. Educação não combate o desemprego. O desemprego ele é pautado no desempenho da economia. Né? Trabalhador, mão de obra mais qualificada, não vai criar emprego. Quem cria emprego é a economia. Então, essa equação acaba tendo um papel completamente ideológico, porque responsabiliza o trabalhador, inclusive pelo desemprego. Cara, eu tive formação, eu recebi a formação, eu tive, né, me tornei empregável pela educação profissional recebida e não consigo emprego, eu estou inadequado. Né? Ela acaba responsabilizando o sujeito e ocultando que o desemprego faz parte desse momento, né, da atual etapa do processo de acumulação capitalista, desse paradigma flexível, que é altamente excludente, é altamente desigual e provoca o desemprego, né, o aumento da desigualdade. Então, nesse sentido, né, a classe trabalhadora, com esse conceito, dentro dessa visão produtivista, acaba se responsabilizando pela situação de emprego e desemprego. A gente viu também que, compatível com essas duas grandes concepções, a gente ainda tinha duas grandes racionalidades que predominavam no interior da educação profissional. Duas grandes formas de ver a educação profissional. A primeira forma de ver e implementar a educação profissional é a chamada racionalidade instrumental, que é marcada pelo progresso técnico e pelas necessidades e alterações decorrentes da produção. Nessa perspectiva, a educação profissional é sempre vista como devendo estar voltada para adequar o trabalhador às exigências do setor produtivo. Então, educar profissionalmente, fazer uma educação profissional significa, dentro dessa lógica, dessa racionalidade instrumental, dar a esse trabalhador instrumentos para que ele se insira na estrutura produtiva. Então, reproduzir a estrutura produtiva, repetir aquilo que o mundo do trabalho exige, aquilo que as diversas organizações estão determinando, é fundamental para organizar os currículos, a lógica da educação profissional. Então, é assim que a racionalidade instrumental, que está presa à concepção produtivista, né? Essa é a lógica do capital.
acredita que a educação profissional tem que ser elaborada a partir dessas necessidades do mercado. É exatamente essa lógica que tem orientado a formulação das propostas oficiais de educação profissional. Ela é vista a educação profissional como uma prática que tem que atender não só ao desenvolvimento tecnológico, não, mas, sobretudo, às demandas da produção capitalista. Em contraposição a essa proposta de racionalidade instrumental, o pensamento crítico, o pensamento de esquerda, de origem marxista, funda uma outra visão, uma outra lógica para a educação profissional, dizendo que a educação profissional ela deve ter, ao contrário da racionalidade, de uma racionalidade instrumental, restrita, operacional, técnica, voltada para a preparação imediata do trabalho, ela deve ser uma educação profissional voltada para o exercício da cidadania, para a elevação da escolaridade, mas, sobretudo, para o desenvolvimento da totalidade das dimensões que constituem a vida do trabalhador: econômica, social, cultural, política e subjetiva. Ela está orientada para a transformação social, orientada para o processo de emancipação dos trabalhadores, e está dizendo assim: olha, enquanto os trabalhadores forem formados numa perspectiva restrita, técnica, instrumental, preparatória para a produção, ele vai conseguir e essa formação vai garantir apenas a reprodução dos processos, o submetimento do trabalhador aos desígnios do capital. Ao contrário, uma formação profissional, uma educação profissional que seja orientada para a elevação da escolaridade, para a busca da cidadania, para a integração das diferentes dimensões humanas, do ser humano, não apenas para o mundo produtivo, não apenas para o mundo do trabalho, mas para a política, para a vida, para a cultura. Aí sim você está a serviço, está formando um trabalhador cidadão a serviço do processo de transformação social. Em relação ao currículo da educação profissional, a proposta emancipatória, a racionalidade emancipatória, tem por objetivo o questionamento das concepções de conhecimento dominantes, negando as propostas curriculares que favorecem apenas a aceitação do modelo social vigente, que favorecem apenas os processos de inserção do trabalhador no mercado. Uma perspectiva emancipatória vai lutar e vai romper com os enfoques da eficiência social. Contesta, rompe, vai se colocar contra o princípio de que a educação deve adequar-se aos interesses do mundo produtivo e da sociedade da qual faz parte. Ela vai negar todos os formatos curriculares que buscam incorporar no currículo apenas os saberes necessários para a execução das atividades profissionais segundo as exigências do mercado. Então, de alguma maneira, numa perspectiva emancipatória, o currículo vai além do mercado, além do que a produção exige. Pelo contrário, faz a crítica ao que a produção exige, a crítica ao modo como o trabalhador se insere nessa produção e forma esse trabalhador para a vida, para o mundo, para todas as dimensões, para todas as suas potencialidades e dimensões humanas que estão envolvidas, sem completamente articulada a dimensão da cidadania, a dimensão libertadora do trabalhador. Essas propostas emancipatórias, elas vão estar centradas em alguns princípios. Primeiro, desenvolvimento de uma percepção crítica em relação ao conteúdo técnico e ao contexto sociocultural do trabalho. Ou seja, o aluno tem que entender por que o trabalho está organizado desse jeito. Por que não é diferente? Por que o mundo do trabalho estava organizado no Fordismo e agora? Qual é o lugar que eu ocupo? Qual é o espaço que eu tenho de reivindicação? Como é que se dá essa relação entre capital e trabalho? Outro centro da perspectiva emancipatória é entender o aluno como sujeito do processo. Ele não é passivo, ele não deve ser passivo, mas sujeito. E novas formas de conhecimento também, diferentes maneiras de conhecer, mas, sobretudo, entender que esse aluno receba uma prática profissional integral, que una uma visão técnica e uma visão política.
Ainda, como característica desse novo currículo emancipatório, dessa nova racionalidade emancipatória, esse modo crítico de pensar o currículo, evidentemente envolve uma questão, uma revisão da articulação da teoria e prática. Porque o trabalhador, sob o capitalismo, ele de alguma forma ele vai ser incentivado ao primado da prática, né? Ao saber fazer, a ter um bom desempenho e não necessariamente a saber os porquês, a saber as bases técnicas, as bases científicas que explicam a tecnologia, o seu cotidiano de trabalho, os processos de trabalho. Então, sob o capitalismo, essa reflexão crítica mais global é negada. E, numa perspectiva emancipatória, uma formação que se deseja libertadora vai considerar esses elementos como centrais na formulação de propostas curriculares. Por fim, a gente vai lembrar, né, que na atualidade essa racionalidade e essas concepções se deparam com um novo conceito, que é o conceito de competência, que vem historicamente tentando substituir a noção de qualificação, né? Ele vem agora tentando substituir a noção de qualificação que estava própria, que tinha predominado no paradigma taylorista-fordista. Se acredita com um paradigma flexível, com o toyotismo, com esse novo perfil do trabalhador, que precisa trabalhar em equipe, pensar, decidir. É necessário agora sair daquele modelo antigo, tradicional de qualificação, para um novo modelo, que é o modelo de competência. Esse conceito vem sendo adotado exatamente de forma articulada, até de alguma forma imaginando que esse novo perfil é global, é para todos. A gente já viu também, né, que esse perfil, esse novo profissional, ele não é para todos, né? Esse novo paradigma flexível é um paradigma excludente, que amplia a desigualdade, uma quantidade enorme de trabalhadores está à margem desse processo, está na informalidade, está desempregado, com relações de trabalhos precários, e deles não é exigido, né? Não é exigido esse novo perfil. É apenas uma minoria que está no centro da produção, que dele a empresa exige esse perfil. Mas, quando se pensa nesse modelo de competência, se parte até da ilusão de que esse perfil é para todos, né? Isso aí não é, em princípio, até uma coisa ruim, porque pode empurrar, né, a educação profissional para os limites que interessam a classe trabalhadora. Então, o conceito de competência, como a gente já viu, e viu também na aula 5, como ele está atrelado não só à derrocada do Fordismo, esgotamento do Fordismo, mas também está ligado a uma crise do valor dos diplomas, uma crise das profissões, as mudanças da tecnologia. Eles vêm, então, substituir aquele conceito antigo de qualificação que estava, né, que permitia uma vinculação entre responsabilidade, carreira e salário, e o conceito de competência agora vai trazer uma novidade, trabalhando agora com alguns conceitos diferentes, próprios do novo paradigma, que é colaboração, engajamento e mobilidade. Assim, o que a gente vai ver é que esse conceito de qualificação foi substituído, né? Que esse conceito de qualificação, ele foi, como a gente já viu também na aula 5, hegemônico ao longo dos anos, de 3 décadas, ao longo da prevalência do Fordismo, portanto, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, e ele estava completamente articulado aos processos do paradigma taylorista-fordista. A gente viu também que essa noção de qualificação era uma noção em disputa, né? Eu acho que todo esse tempo que nós estamos fazendo essa recordação para V1, a gente está tentando mostrar para vocês que a gente está trabalhando a educação profissional no âmbito político, no âmbito da disputa entre o que interessa ao capital, a formação que interessa ao capital e a formação que interessa ao trabalhador. Então, é exatamente no âmbito dessa disputa que se pensam as concepções, as práticas curriculares e, no caso, também os conceitos que fundamentam as bases da educação profissional. Então, esse conceito de qualificação também
que predominou durante os 30 anos do Fordismo, também existia uma disputa entre os interesses do capital e os interesses da classe trabalhadora, né? Quem pensava aquilo a favor do capital, quem pensava aquilo contra, numa perspectiva crítica. Então a gente tinha duas visões de qualificação. A primeira estava articulada ao projeto de acumulação capitalista e a segunda estava voltada para o processo de transformação social. Estava voltada para toda a proposta de transformação social e a emancipação dos trabalhadores. A primeira visão de qualificação, que via a qualificação a serviço do capital, coloca esse conceito tomando como parâmetros a produção e organização do trabalho e articulado ao paradigma taylorista-fordista. Então, o mundo do trabalho determina o modo como o trabalho está produzido, o modo como o trabalho está organizado, é que vai ser o ponto de partida para a noção de qualificação, como a gente já viu. No caso da segunda visão, que estava em disputa da qualificação, essa que vem do marxismo e, portanto, a favor dos processos de emancipação, ela vai tomar o trabalho como eixo articulador e vai desenvolver uma abordagem sociocultural e histórica desse conceito. A gente, na aula 5, desenvolveu uma série de críticas ao modelo de competências e acho que aqui eu retomei duas grandes e importantes críticas. Uma da Lucília Machado, que é professora da Federal de Minas Gerais, e a outra da Silvia Manfredi. A primeira, da Lucília, ela vai dizer que, na verdade, o conceito de competência não é novo, que ele está aí, ele é tão tecnicista quanto aquela concepção tradicional de qualificação, ela não reinaugura nada, ela é apenas a qualificação de cara nova, né? Ela retira todas as dimensões mais amplas, políticas, culturais, históricas e relacionais sociais do conceito de qualificação e mantém aquela visão estrita, instrumental, restrita para a necessidade do mercado, que estava posta no conceito de qualificação tradicional. E ela diz que, tal como esse conceito de qualificação tradicional, o conceito de competência está adequado ao processo de valorização do capital, tal como ele está posto na sociedade de hoje. A segunda crítica eu trouxe foi a crítica da Silvia Manfredi, que vai também dizer que esse modelo desse modelo de competências, ele é um modelo, e esse conceito que possui, né, dimensões políticas, ideológicas e culturais relevantes, ou seja, ele não é um conceito neutro, esse modelo não é um modelo neutro, e ele está tentando configurar uma dominação simbólica do capital sobre o trabalhador, tentando, né, remodelar o imaginário dos trabalhadores, tentando fazer com que os trabalhadores pensem de uma outra forma, sonhem de uma outra forma. Que forma? Onde não existam mais laços de solidariedade e combatividade de classe, né, num outro modelo. É importante lembrar o seguinte, o modelo fordista, o operário era muito desqualificado, não era? Vocês estão sabendo, a gente já cansou de dizer isso, não precisa dizer mais. Mas se vocês pararem para pensar, ele tem uma contradição. Ele põe no mesmo galpão centenas de operários, milhares de operários trabalhando juntos. Então, pensar um acordo coletivo, pensar uma estratégia coletiva de aumento salarial, pensar numa estratégia sindical, isso tudo fazia parte daquele modelo. Os sindicatos eram fortes, eram combativos. Pensa sobretudo nos países da Europa, nos países de capitalismo central. Isso significa que era necessário, nesse novo momento de esgotamento do fordismo, desconstruir esses laços sindicais. Então, o conceito de competência tem também, de acordo com a Silvia Manfredi, esse outro papel, que é um papel simbólico, de permitir, né, de fazer com que os trabalhadores aceitem mais facilmente essa dominação e esqueçam esses laços que é possível construir no mundo do trabalho, que se constroem em coletividade, considerando as relações sociais nas quais o trabalhador está submetido. E mais ainda, o que ela vem dizer, a Silvia Manfredi, é que esse conceito traz novas noções importantes, né? Noções de conformismo, de responsabilidade individual da formação profissional,
né, no estranhamento das ações coletivas. Então, tudo que é coletivo, tudo que é luta, tudo que é conquista da classe trabalhadora é deslocado, é desfocado com esse conceito de competência, que vai focar na responsabilidade individual, uma vez que a competência, o centro da competência é o sujeito, o centro da competência é o indivíduo, não mais uma relação ou um mundo do trabalho ou uma relação social, como queriam os críticos do conceito de qualificação. Eu preparei aqui um quadro para ajudar vocês a se preparar também para V1, onde eu comparei os conceitos de qualificação e de competência. Né? Enquanto o conceito é importante, acho que ele vai ajudar vocês a estudarem. Enquanto o conceito de qualificação se refere ao saber de uma ocupação, necessário para uma ocupação e é dado pelo posto de trabalho, o conceito de competência vai se referir às habilidades e conhecimentos necessários para a obtenção de resultados. Então, a competência ela está ligada ao quê? Ao desempenho, uma capacidade real de desempenho. Não interessa aquilo que é ocupação, como dizem os adeptos da qualificação, ou como diziam, que ela estava centrada no mundo do trabalho, ou que o posto exigia. Mais ainda, o conceito de qualificação, ele vai colocar, como a gente viu, uma correspondência entre salário, saber, responsabilidade, carreira e salário. Quanto mais escolaridade, quanto mais titulação, mais responsabilidade, vai existir uma correspondência com o salário. O conceito de qualificação está centrado no posto de trabalho, independente dos indivíduos que ocupam. De fato, né? É qualificado para exercer aquele posto, você pode tirar, né? Se aquela pessoa adoecer, você substitui, está ali um câmara, um professor, não funcionou, substitui, não importa. O conceito de qualificação é dado pelo posto. Para ocupar aquele posto é preciso ter tais e tais qualificações, independente dos indivíduos. E, portanto, esse conceito trazia uma noção de estabilidade nas propriedades, uma vez que era dado pelos certificados escolares e um título conquistado pela escola, né, tem um aval definitivo. Ao contrário, o conceito de competência, ela está centrada, como a gente já viu, no desempenho, mas ela está centrada na pessoa e não no posto. Né? Competente é um indivíduo, cada um é competente e desenvolve uma competência porque as competências são adquiridas em trajetórias individuais e diferenciadas ao longo da vida. Eu dei aqui exemplos de esportes, exemplos de trabalho voluntários, são competências que são adquiridas na vida e que devem ser colocadas em ação no desempenho na hora da profissão, né? Isso faz com que as competências, ao contrário das qualificações que tinham propriedades estáveis, as competências vão ter propriedades instáveis, uma vez competente, nem sempre é competente. E por isso você deve submeter as competências à prova. Né? Então, basicamente, esse quadro eu acho que vai ajudar vocês a entenderem e marcarem mais a diferença entre os dois conceitos que correspondem às duas necessidades dos dois grandes paradigmas no processo de valorização do capital. Por fim, né, eu trouxe um último quadro sobre uma perspectiva crítica, que é a necessidade que a gente falou na aula 5, de ressignificar o conceito de competência numa perspectiva crítica. Né? Uma formação tentando nessa disputa, nesse cabo de guerra, que são os interesses entre capital e trabalho, fazer com que a competência se coloque a serviço dos processos de emancipação, numa racionalidade emancipatória, e mais ainda, que ela se coloque dentro de uma visão civil-democrática, que ganhe ou que faça com que incorpore elementos de quê? De formação integral do trabalhador, né? Que resgate de determinadas e importantes dimensões históricas, culturais, né, do trabalhador, e que não estejam muito ligadas a esse conjunto de competências necessárias apenas para a estrutura produtiva, mas ao contrário, que elas sejam vistas, construídas como concepções multifacetadas, que incorporem dimensões individuais, socioculturais e políticas. E, por fim, eu trouxe de volta aqueles elementos que, né, como critério para a gente pensar na construção de competências numa perspectiva crítica, que seriam os critérios da autonomia,
da capacidade dos trabalhadores agirem nos espaços coletivos, da busca de direitos, da justiça social, de solidariedade ética e também da cidadania. Então, ressignificar o conceito e modelo de competências é colocá-lo a serviço dos processos de emancipação do trabalhador, de reconhecimento da sua história, reconhecimento das relações e dos aprendizados que esses trabalhadores fazem no processo de trabalho e fazem enquanto classe que é oprimida, que vivencia determinadas relações. Então, a gente está vivendo esse momento de busca de ressignificação desse modelo de competências, dando a ele uma nova leitura, né? Então, eu espero que essa aula tenha ajudado a vocês nesse estudo para V1 e que vocês retomem esses estudos e que façam boas provas. Até a aula 6.